Você já percebeu que certos comportamentos fazem as pessoas se afastarem de você na hora? E o mais preocupante é que, na maioria das vezes, você faz isso sem perceber. Por isso, hoje eu vou te mostrar 7 erros sociais que podem estar prejudicando a sua imagem, além de como corrigir e evitar cada um deles para você parar de ser aquela pessoa que os outros evitam. Sem perder tempo, vamos direto ao primeiro ponto. Erro número 1. Tentar impressionar demais. Um erro social que faz as pessoas perderem o interesse rapidamente é quando alguém força demais para impressionar. Imagine a seguinte situação. Você conhece alguém novo e em poucos minutos essa pessoa começa a falar de tudo que conquistou, tudo que sabe, tudo que já fez. A conversa praticamente vira um currículo falado. E o problema não está em compartilhar conquistas. O problema é quando parece que você está o tempo todo tentando provar algo, porque o cérebro das outras pessoas interpreta isso de forma curiosa. Quando alguém tenta mostrar o tempo inteiro o quanto é incrível, isso não transmite confiança. Pelo contrário, passa a impressão de insegurança. Inclusive, um estudo publicado na revista Psychological Science mostrou que pessoas que se autopromovem demais em interações sociais são vistas como menos agradáveis e menos confiáveis. Pessoas naturalmente agradáveis fazem o oposto. Elas não ficam tentando provar valor a cada frase. Elas deixam isso aparecer de forma natural na conversa. Por exemplo, em vez de dizer, "Eu sou muito bom nisso", elas falam algo como, "Eu comecei a estudar isso há um tempo, achei interessante", sem exageros e sem autopromoção. E quando você age assim, as pessoas começam a descobrir coisas sobre você por conta própria. E quando o cérebro sente que fez essa descoberta sozinho, ele valoriza muito mais. De repente, alguém percebe, "Nossa, essa pessoa entende bastante disso." E sem você precisar provar nada, você automaticamente parece mais confiante, mais interessante e muito mais agradável de conversar. Inclusive, Dale Carnegie já falava sobre isso há quase um século no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. As pessoas gostam muito mais de quem demonstra interesse nelas do que de quem tenta impressionar o tempo todo. E se você quiser testar isso na prática, faça um pequeno experimento. Na próxima conversa que tiver com alguém, siga uma regra simples. Para cada coisa que você falar sobre você, faça uma pergunta de volta. Por exemplo, "Eu gosto bastante desse tipo de filme, e você costuma assistir também?" Isso mantém a conversa equilibrada e faz a outra pessoa sentir que também faz parte da interação. E curiosamente, isso já é suficiente para fazer você parecer muito mais agradável e interessante. Erro número 2. Não demonstrar interesse de verdade. Outro erro social muito comum acontece quando a pessoa até conversa, mas não demonstra interesse genuíno pelo outro. Você provavelmente já viveu isso. Você está falando sobre algo e a outra pessoa responde com coisas como, "Aham, entendi, legal", mas não faz perguntas, não aprofunda, não reage de forma autêntica. A conversa começa a parecer um interrogatório estranho ou, pior ainda, um monólogo educado. E o cérebro humano percebe isso muito rápido, porque uma das coisas que mais fazem alguém parecer agradável em uma conversa é algo simples: demonstrar curiosidade genuína. Pessoas naturalmente carismáticas fazem algo diferente. Elas utilizam o que alguns psicólogos chamam de escuta ativa, ou seja, não apenas escutam, mas deixam claro que estão realmente interessadas. Por exemplo, se alguém diz, "Eu comecei a fazer academia recentemente", uma resposta comum seria, "Legal, que bacana." Mas alguém socialmente agradável responde de outra forma, "Sério? O que te motivou a começar? Você está gostando? Está treinando em alguma academia por aqui?" Isso transforma a conversa em algo mais dinâmico. E quando alguém demonstra curiosidade genuína, o cérebro da outra pessoa ativa uma sensação muito forte: o sentimento de validação social.
Ela passa a sentir que está sendo ouvida, que sua opinião importa e que sua presença tem valor, provocando uma mudança na forma como ela percebe a interação. No final, a pessoa pensa: eu gostei de conversar com ele, mesmo sem saber exatamente o motivo. Então, na próxima vez que estiver conversando com alguém, tente aplicar uma regra simples. Sempre que a pessoa falar algo sobre a própria vida, faça uma pergunta relacionada. Por exemplo, se ela disser: eu viajei no fim de semana, você pode responder: sério? Para onde você foi? Isso é simples, mas já faz a outra pessoa sentir que a conversa está fluindo. Erro número 3. Querer estar sempre certo. Outro erro social que faz as pessoas perderem a simpatia rapidamente é quando você tenta vencer todas as discussões. Não importa se é algo pequeno, como filmes, comida, opiniões, política ou até qual celular é melhor. A pessoa fala algo e imediatamente alguém rebate: na verdade não é bem assim. Ou você está errado, deixa eu te explicar. E pronto, a conversa se transforma em uma disputa invisível. O problema é que, na maioria das interações sociais, as pessoas não estão tentando encontrar uma verdade absoluta, elas só querem compartilhar opiniões. E quando alguém transforma tudo em debate, rapidamente passa a imagem de alguém arrogante, difícil e cansativo de conversar. Inclusive, citando Dale Carnegie novamente, ele diz algo muito direto no livro: você nunca vence uma discussão, porque mesmo quando prova que está certo, a outra pessoa raramente sai dali pensando que você é incrível. Normalmente, ela sai pensando: que pessoa chata. Pessoas socialmente inteligentes entendem uma regra simples: nem toda opinião precisa ser corrigida. Às vezes, a melhor resposta não é provar que você está certo, mas apenas dizer algo como: interessante, nunca tinha pensado por esse lado. Ou até mesmo: faz sentido. Isso não quer dizer que você concorda, apenas que você não precisa transformar tudo em confronto. Claro, você continua tendo a sua opinião. Não é sobre se anular ou aceitar algo com que não concorda, mas sim entender que existem diferentes pontos de vista. E quando você age assim, as pessoas começam a te enxergar como alguém seguro, que não precisa provar o tempo todo que está certo e que é fácil de conversar. Curiosamente, pessoas assim costumam ser vistas como mais inteligentes, porque confiança de verdade não precisa vencer todas as discussões. E se quiser testar isso na prática, faça um experimento nos próximos dias. Quando alguém disser algo com que você não concorda, resista à vontade de corrigir na hora. Em vez disso, responda algo como: interessante. E por que você pensa assim? Isso transforma um possível debate em uma conversa de verdade, fazendo com que as pessoas gostem muito mais de interagir com você. A verdade é que muitas dessas habilidades sociais não melhoram só entendendo a teoria. Elas evoluem quando você começa a praticar pequenos comportamentos no dia a dia. O problema é que a maioria das pessoas até tenta melhorar, mas acaba esquecendo, perdendo a consistência ou simplesmente voltando aos mesmos hábitos. Erro número 4. Interromper as pessoas. Um erro social que parece pequeno, mas que acaba com o seu carisma rapidamente, é interromper alguém enquanto ela está falando. E isso acontece o tempo todo. A pessoa começa a contar algo e, antes mesmo de terminar a frase, alguém já interrompe com: "Ah, eu sei, isso já aconteceu comigo também." Ou então: "Ah, sim, mas deixa eu te contar uma coisa." Muitas vezes quem faz isso nem percebe, mas para quem está falando, a sensação é bem clara. É como se você estivesse dizendo: "O que eu tenho a dizer é mais importante." Conversas funcionam como uma troca de turnos. O cérebro espera que uma pessoa conclua a ideia antes da outra começar. Quando esse ritmo é quebrado, a interpretação costuma ser de falta de respeito ou desinteresse, mesmo que essa não seja a intenção. Por isso, quem interrompe com frequência acaba sendo visto como impaciente, egocêntrico e difícil de conversar. Já pessoas naturalmente agradáveis fazem algo muito simples. Elas deixam o outro terminar e ainda acrescentam um pequeno silêncio depois,
geralmente de 1 ou 2 segundos. Esse espaço mostra que você realmente estava prestando atenção. E isso é interessante porque faz a outra pessoa se sentir muito mais confortável durante a conversa. Então, se quiser testar isso na prática, observe algo nas suas próximas interações. Quando alguém estiver falando, espere terminar completamente e depois conte mentalmente 1, 2 antes de responder. Esse pequeno intervalo evita interrupções e melhora bastante a qualidade da conversa. Pode parecer um detalhe pequeno, mas para o cérebro humano, isso faz você parecer muito mais educado, atento e agradável. Erro número 5. Reclamar o tempo todo. Outro erro social que faz as pessoas perderem o interesse em conversar com você é quando alguém reclama o tempo inteiro. E nem precisa ser algo grande. Às vezes começa com coisas pequenas, como reclamar do trabalho, do trânsito, do clima, das pessoas, da vida. E quando você percebe, qualquer conversa com essa pessoa tem sempre o mesmo tom negativo. O problema é que emoções são contagiosas. Nosso cérebro tende a absorver o clima emocional de quem está por perto. E quando alguém vive reclamando, acaba sendo associado a sensações desagradáveis. Pesquisas sobre contágio emocional mostram que esses estados passam de uma pessoa para outra com muita facilidade. Ou seja, quando alguém mantém um padrão constante de pensamentos e falas negativas, isso influencia diretamente o estado emocional de quem convive com ela. E é por isso que, mesmo sem perceber, essa pessoa passa a ser vista como cansativa. Já pessoas naturalmente agradáveis não fingem que tudo está perfeito. Elas apenas têm um hábito diferente. Equilibram a conversa. Se algo ruim aconteceu, comentam brevemente, mas logo direcionam o assunto para uma possível solução, algo interessante ou até um ponto positivo. Isso muda completamente a energia da interação. Quando você age assim, as pessoas passam a associar a sua presença a algo muito mais simples, uma sensação de leveza. Conversar com você não parece pesado, não dá a impressão de drenar energia. Pelo contrário, é agradável e faz com que os outros queiram prolongar a conversa. Se quiser colocar isso em prática, tente fazer um exercício ao longo do dia. Observe quantas vezes você reclama de algo em voz alta. E sempre que perceber isso, tente complementar com uma segunda frase, algo como: "Bom, poderia ter sido pior." Ou, "Pelo menos isso deu certo." Ou até, "Mas tudo bem." Pode parecer algo pequeno, mas essa mudança de postura já altera a forma como as pessoas passam a te enxergar nas interações. E antes de irmos para o próximo ponto, se você está gostando do conteúdo até aqui, já deixa o like, isso ajuda muito. Erro número 6. Não ter opinião própria. Você provavelmente já ouviu alguém dizer coisas como: "Ah, falaram que esse filme é ruim, então nem assisti." Ou "Todo mundo diz que esse restaurante é ruim, então nem vou." Ou ainda, "Vi um vídeo dizendo que isso não presta." Percebe o padrão? A pessoa não está falando da própria experiência, apenas repetindo o que ouviu de outros. Quando alguém se baseia sempre na opinião alheia, passa a impressão de que não tem pensamento próprio, como se estivesse apenas ecoando ideias. E isso faz desaparecer algo essencial em qualquer conversa: a autenticidade. Conversas interessantes acontecem quando cada pessoa traz a sua própria visão. Isso está muito ligado ao que a psicologia chama de prova social. Nós naturalmente usamos a opinião dos outros como referência, mas quando alguém depende demais disso, parece que não confia no próprio julgamento. Então, experimente fazer diferente. Fale mais a partir das suas experiências. Em vez de dizer: "Falaram que esse filme é ruim", diga algo como: "Eu assisti e não gostei muito", ou "Até gostei de algumas partes." Percebe a diferença? Agora existe uma vivência real, uma perspectiva própria. Quando você se expressa a partir da sua própria visão, as pessoas começam a te enxergar como alguém que pensa por conta própria, tem personalidade e agrega algo novo à conversa, tornando você mais interessante e autêntico. Então, nos próximos dias, preste atenção em quantas vezes você usa frases como "todo mundo diz", "falaram que",
ouvi dizer que é assim. E sempre que notar isso, se pergunte: eu realmente já vivi isso para falar dessa forma? Se ainda não, talvez valha a pena formar sua própria opinião primeiro. Porque conversas se tornam muito mais interessantes quando as pessoas falam com base na própria experiência. Erro número 7. Falar mal de outras pessoas. Esse erro faz com que as pessoas percam a confiança em você muito rápido. E muitas vezes começa de forma sutil, com frases como: você viu o que fulano fez? Ou melhor nem comentar sobre aquela pessoa. Ou ainda, deixa eu te contar o que a Maria falou. E de repente a conversa vira uma sessão de crítica sobre alguém que nem está presente. Pode até parecer algo inofensivo, mas o cérebro de quem está ouvindo faz uma associação automática. Existe um fenômeno bastante estudado na psicologia chamado transferência de caráter. Ele mostra que as características que você atribui a outra pessoa acabam sendo, de forma inconsciente, associadas a você também. Ou seja, quando alguém fala constantemente que outras pessoas são falsas, incompetentes ou irritantes, o cérebro de quem escuta começa a associar essas mesmas características a quem está falando. Mesmo que isso não seja algo consciente, esse é um dos motivos pelos quais especialistas em comunicação dizem que pessoas confiáveis não precisam diminuir os outros para parecer melhores, porque a reputação social se constrói muito mais pelo que você demonstra do que pelo que você critica. Pessoas socialmente agradáveis fazem algo simples: evitam transformar conversas em críticas sobre terceiros. Quando alguém começa a falar mal de outra pessoa, elas mudam o rumo da conversa ou respondem com algo como: eu não conheço ele o suficiente para opinar, ou simplesmente prefiro não comentar. Isso gera algo muito forte: confiança. Quando você evita falar mal dos outros, quem está ao seu redor percebe que você é alguém confiável. Você não fala pelas costas e respeita quem não está presente, o que faz com que você seja visto como mais maduro, confiável e até mais atraente. Aqui vai um exercício simples que pode te ajudar. Observe suas próximas conversas. Sempre que surgir uma oportunidade de falar algo negativo sobre alguém, faça uma pausa e se pergunte: isso realmente precisa ser dito? Na maioria das vezes, a resposta será não. E só de evitar esse tipo de comentário já muda completamente a forma como as pessoas te enxergam. Agora, repare em algo importante. Nenhum desses erros tem relação com aparência, status, dinheiro ou tentar impressionar os outros. Na maioria das vezes, o que faz alguém parecer agradável, interessante e confiante são pequenos comportamentos invisíveis, como ouvir com atenção, respeitar opiniões, não transformar tudo em discussão e ter uma visão própria. E o mais curioso é que muitas pessoas perdem oportunidades sociais todos os dias, não porque são ruins, mas porque cometem esses erros sem perceber. A boa notícia é que todos esses comportamentos podem ser desenvolvidos. As habilidades sociais são um conjunto de comportamentos que podem ser aprendidos e aprimorados com prática no dia a dia. E se você quiser entender melhor a psicologia por trás das interações, tem outro vídeo aqui no canal onde eu mostro 6 sinais científicos de que alguém gosta de você. Esse conteúdo é interessante porque muitas vezes as pessoas demonstram interesse de forma sutil. Então, clica no vídeo que está aparecendo na tela, porque ele pode mudar completamente a forma como você percebe as interações ao seu redor.